Na Band FM, quem ama não esquece. A gente passa anos do lado de uma pessoa, faz planos, constrói sonhos, batalha, perde, vence, ama. E no final, de que vale? Um tempo atrás, quando eu tinha só 17 anos, eu namorei com um menino. Namoro de adolescente mesmo, não era nada sério. Mas desse namoro saiu uma coisa bem séria, assim. Eu acabei engravidando. Foi um choque para todo mundo na época. Meus pais, claro que ficaram muito bravos e eu achei que minha vida tinha acabado naquele momento. Eu não tinha nem terminado a minha escola. Meu namorado, quando soube, teve a pior reação do mundo. Chegou a me pedir para tirar. Eu podia estar apavorada na época, mas eu nunca faria um aborto. E quando eu falei isso para ele não quis nem saber. Falou que eu então teria que me virar sozinha. E simplesmente sumiu. Sumiu. Eu também não queria nada dele. Já que ele não queria meu filho, eu não queria ajuda pra nada. Não foi fácil, sabe? Eu tive que largar a escola e eu só consegui me formar no ano seguinte, atrasada. Não tive festa de formatura com os meus amigos, não prestei vestibular. Eu não podia viver uma vida de menina de 18 anos como as outras faziam. Os meus pais estiveram do meu lado, pagaram tudo que eu precisava. Mas eu sei que foi difícil para eles também nessa questão do dinheiro. Mas mesmo assim, o Pedro era o grande amor das nossas vidas. Quando o Pedro tinha 1 ano e meio, eu resolvi procurar um emprego. As coisas estavam muito apertadas lá em casa. Ele já era maiorzinho, então poderia ficar na creche e eu poderia ajudar pelo menos nas contas. Por sorte, não demorou nada para me contratarem como secretária numa empresa. E foi lá que eu conheci o Emerson. Ele era o motoboy da firma. Fabiana, seja bem-vinda, viu? Tô aqui nessa empresa há quase 6 anos já. Eu conheço todo mundo praticamente. Se você quiser, eu posso te apresentar, te falar quem é legal e quem é melhor você ficar longe também. Obrigada, viu? Eu ainda tô meio assim por fora mesmo, né? E é sempre bom a gente ter um amigo por perto. Mas eu posso falar, você vai adorar por aqui. Você vai ver. Uma empresa ótima. E pro que precisar, você pode contar comigo. Eu gostei do Emerson de cara e também achei ele um gato, sabe? Desde o pai do meu filho, eu não tinha tido nenhum relacionamento com outro homem. Nada, nenhum. Nem um beijo na boca eu tinha dado. Sei lá, eu não tinha tempo, também não tinha cabeça pra isso, né? E ali, com o Emerson, pela primeira vez, eu comecei a me sentir atraída por um homem de novo. A gente se aproximou bastante e ele me convidou um dia pra comer uma pizza depois do trabalho. Eu, lógico que agradeci, falei que adoraria, mas disse que não podia porque eu tinha um filho pequeno e eu tinha que ir pra casa cuidar dele. Ele foi super compreensivo. Depois ele me chamou para sair mais algumas vezes, mas eu nunca podia. Aí um dia, cansado de tanto não que eu falava, o Emerson me surpreendeu. Tudo bem, vai. Já que a gente não pode sair para jantar, para passear, para ir pro cinema, por que a gente não vai num parque e leva o Pedro com a gente, hein? Como assim? Sair e levar meu filho? É, claro. Eu tô louco pra te ver fora do trabalho, Fabi. E eu não tenho o menor problema com isso. A gente faz um programinha que possa levar a criança junto. Tá tudo bem. Tem certeza, Emerson? Claro, pô. Olha, eu adoro criança. Eu não tenho muita experiência, mas eu vou me dar bem com ele. Você vai ver. Eu fiquei meio insegura com isso. Mas eu também estava morrendo de vontade de passar um tempinho a mais com o Emerson. E sei lá, eu acho que seria legal passear em um lugar diferente com o Pedro.
No fim de semana a gente foi então pro parque. Depois tomamos um sorvete, lanchamos. Olha, foi uma delícia aquilo. Há muito tempo eu não me sentia assim tão feliz. E o Emerson e o Pedro realmente se deram super bem. Ele tinha jeito com criança mesmo. A partir daí a gente começou a sair direto, sempre na companhia do meu filho. Eu até falava pro Emerson que sabia que não era legal aquilo, não era legal essa situação para ele. E que se ele quisesse desistir de mim, tudo bem, eu ia entender. Mas ele sempre foi muito fofo. Dizia que estava apaixonado por mim, que já tinha entendido que eu vinha com um pacote e que ele aceitava. E que queria isso para a vida dele. Então a gente começou a namorar sério. Ele falava, olhando nos meus olhos, que queria uma vida comigo. E 3 meses depois da gente começar a namorar, ele alugou uma casinha e falou que queria que eu fosse morar com ele. Nossa, era um quarto e uma sala, era bem pequenininho, minúsculo mesmo. Mas era o comecinho da nossa vida. Eu estava muito, muito feliz mesmo. Ele adorava meu filho um dia até chegou a chamar o Emerson de papai. Foi uma situação estranha, sabe? Mas eu percebi que o Emerson adorou aquilo. Ele ficou muito emocionado, encheu os olhos dele de lágrimas. Foi bem emocionante mesmo. Eu andei pensando muito, sabe, Fabi? Depois disso, eu acho que eu não tenho mais dúvidas. Dúvidas? O que foi, meu amor? Eu quero assumir o Pedro. E eu sei que ele não tem nome do pai no documento, então eu quero ser o pai dele. Nada me faria mais feliz do que isso. Nossa, agora você me deixou sem palavras. Mas olha, eu não quero que você faça nada por impulso, tá? Mesmo porque isso é uma coisa muito séria, né? Muito, muito séria, eu sei disso. Mas eu te falei que eu já estava pensando e... Olha, você é o amor da minha vida. E eu já amo o seu filho também. Aliás, o nosso filho, se você permitir. É com você que eu vou ficar para sempre. E vocês são a minha família agora. Nossa, eu não conseguia parar de chorar. Naquele pouco tempo que a gente estava junto, que a gente estava morando junto, o Emerson já tinha dado provas de que era um super companheiro. Ele me ajudava com absolutamente tudo em relação ao meu filho. Ele dava banho, ele acordava de madrugada para dar remédio quando precisava, colocava para dormir. Eu não conseguia acreditar na sorte que eu estava tendo de ter encontrado um homem tão bom assim. Por isso, claro que eu aceitei quando ele pediu para registrar o Pedro. Era a maior prova de amor que ele poderia me dar. Durante 1 ano e pouco, a gente viveu na maior paz, na maior alegria. Claro que a gente tinha algumas briguinhas de casal, mas não era nada demais, coisa boba mesmo. Mas aí, quando meu filho estava com 5 anos, as coisas começaram a mudar. Eu não sei o porquê. Eu não sei como começou. Mas o Emerson mudou demais comigo e com o Pedro também. Ele já não era mais aquele cara carinhoso, atencioso. Eu perguntei para ele 1000 vezes por que ele estava tão diferente. Mas ele falava que era coisa da minha cabeça. E depois que eu insistia muito, muito mesmo para ele falar, ele dizia que era porque eu estava chata. Eu sentia que eu estava perdendo o Emerson. E eu não sabia o motivo. E muito menos o que fazer para ele voltar a ser o que ele era antes. Claro que o Pedro também sofria muito, porque antes eles sempre brincavam juntos. Mas de repente o Emerson não tinha mais paciência, o Emerson não queria mais brincar, ele não queria mais nada. Fora que ele começou a chegar tarde em casa também. Nessa fase eu já não trabalhava mais na empresa que a gente tinha se conhecido, mas ele sim. Então eu sabia como eram os horários dele. Só que ele inventava que tinha ficado preso, que tinha uma entrega para fazer, sei lá. Eu comecei a ficar desconfiada. Comecei a desconfiar que ele estava me traindo e aí eu coloquei o Emerson na parede.
Eu não queria acreditar naquilo de jeito nenhum, porque eu amava tanto aquele homem, eu amava tanto. A gente tinha sido tão feliz, tinha feito tantos planos, sonhado tantas coisas juntos. Eu não podia acreditar que tudo ia acabar desse jeito. Mas eu nem precisei pressionar muito. Assim que eu perguntei pro Emerson se ele estava me traindo com outra, ele respondeu que sim. Na maior cara de pau, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele falou: Tô sim, Fabiana. Me apaixonei por outra. Eu fiquei tão abismada que eu só consegui falar pra ele: Tá? E agora? E aí foi pior do que eu imaginei. Porque ele já estava decidido. Ele não tinha a menor intenção de tentar salvar o nosso casamento. Ele só falou que era para eu pegar as minhas coisas e voltar para a casa dos meus pais o mais rápido possível, já que aquela casa que eu morava com ele era a casa dos pais dele. Eu chorei, eu me desesperei, eu quase enlouqueci pedindo para ele não fazer isso. Mas como eu disse, ele já estava mais do que decidido. E o Emerson ainda falou que quanto antes eu saísse era melhor, porque ele já pensava em se casar com a outra mulher. Casar no papel mesmo, coisa que ele nunca fez comigo. Eu fui embora no mesmo dia, arrasada, humilhada, completamente desnorteada. Mesmo tendo sido traída e praticamente expulsa de casa, eu não me conformei com aquilo. Eu continuei ligando, eu continuei implorando para o Emerson voltar para mim. E isso durou quase uns 3 meses. Ele já estava até morando com a outra mulher. E foi por essa minha atitude que tudo ainda ficou pior. Nesse tempo que eu saí de casa, o Emerson não quis saber do Pedro, do meu filho. Ele disse que tudo ainda estava muito conturbado e que quando eu aceitasse a nossa separação, a gente até poderia sentar, combinar como seria para ele visitar, pegar o Pedro para passear. Nossa, meu filho sofreu tanto. Era só uma criança que chamava pelo pai toda hora. Mas eu não desisti, não. Eu sei que eu infernizava o Emerson. E a mulher nova dele começou a ficar ainda mais irritada comigo. Por causa disso, um dia o Emerson apareceu lá em casa e disse que queria conversar comigo. E o que ele me falou partiu meu coração em 1 milhão de pedaços. O Emerson disse que não entendia bem de justiça, mas que a vontade dele era tirar o nome dele dos documentos do Pedro. Ele falou que simplesmente não queria mais ser o pai do meu filho, porque a mulher dele estava inconformada, não aguentava essa situação. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Não, como assim? Como que ele queria deixar de ser o pai do menino que ele criava comigo há tanto tempo? Como? E os sentimentos do Pedro? E o que o meu filho sentia? O Emerson não conseguia nem olhar nos meus olhos. Mas ele acabou mudando de ideia no meio da conversa. Sei lá, acho que ele ficou envergonhado com aquilo que ele falou. Falou que podia deixar o nome dele, que ele ia mandar dinheiro todo mês, mas que, infelizmente, não ia mais ter contato com o menino. Eu não podia acreditar que um homem como aquele poderia existir. Ele pediu para ser pai do Pedro. Ele que quis. Ele fez porque ele quis. Eu nunca pedi nada para ele. E agora, anos depois, estava ali dizendo que não ia mais ter contato com meu filho. Que nojo de ser humano. Eu só conseguia pensar na carinha do Pedro, que já estava sentindo tanta saudade do Emerson, tanta falta. As coisas ficaram desse jeito.
O nome do Emerson ainda está lá como o pai do Pedro, mas ele cumpriu o que ele disse. Ele nunca mais veio ver o filho. O Pedro chamou por ele. 1, 2, 3 meses. E aí desistiu. Meu filho, que era ainda uma criança, teve que aprender a lidar com a rejeição. O Emerson até mandou dinheiro no começo, mas logo a mulher dele engravidou e ele falou que não podia mais ajudar com nada. Para falar bem a verdade, foi bem melhor assim. Eu não quero mais nada dele. Hoje somos só eu e o Pedro. Só nós dois. E tá tudo bem. Foi muito difícil mesmo. Mas a gente vai vivendo e a gente vai conquistando as coisas, né? Pro meu filho nunca vai faltar nada. Principalmente amor.